Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Graça e paz. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para nos alimentar, porque a palavra é o alimento do Espírito. Jesus fala isso em Lucas capítulo 4, versículo 4, e também em Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agradeço a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, peço a você, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça também de assinalar o sininho de notificações, todas, porque aí todas as vezes que um vídeo novo for gravado no canal, você é notificado. E você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, mande a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui abaixo, na descrição do vídeo, aqui abaixo. Mande, que será de grande valia para nós. Por último, dizer a vocês que nós não estamos orando durante o vídeo, pelos pedidos de oração. A gente ora fora do vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, mas os pedidos são anotados aqui no nosso caderninho de oração, e o caderno de pedidos, né, e a gente ora fora do vídeo, e Deus tem correspondido com milagres, sinais e maravilhas, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje, um versículo muito conhecido que eu quero compartilhar com vocês hoje, está em João capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim, 31 e 32, Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Amém, queridos? A palavra de Deus que é a verdade. João 17, versículo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade, querido, no grego, essa palavra verdade no grego é a palavra aletheia, que significa verdade absoluta sobre qualquer assunto, em qualquer tempo, sobre quaisquer pontos de vistas. A verdade absoluta. A palavra é isso, a palavra é a verdade. Porque a palavra é permanente, a palavra é imutável, a palavra é eterna. O mundo muda, gerações mudam, pontos de vista mudam, conhecimento científico muda, opinião da mídia muda, mas a palavra não muda. E a gente precisa aprender a conviver com a verdade, aprender a tomar a verdade como padrão nas nossas vidas, porque é muito mais fácil enfrentar situações com a verdade, né, do que nos enganando. A verdade é o caminho para a vitória. A gente precisa, inclusive nesse aspecto, aprender também a enfrentar a verdade sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a gente não consegue, né, foge de enfrentar nossas dificuldades e coloca a culpa nas outras pessoas pelas nossas falhas. Né? Muitas vezes, por exemplo, você é uma pessoa que costuma atrasar seus compromissos. Nunca chega na hora. E sempre você tem uma desculpa. Foi fulano que me atrasou, foi minha esposa, foi meu esposo, foi meu filho. Sempre colocando a responsabilidade, a culpa nos outros. E nunca para pensar, eu não administrei bem o meu tempo. A verdade absoluta é essa, você não administrou bem seu tempo. Se a gente aprender a enfrentar a verdade, nós caminhamos mais rápido para a solução e evitamos tantos problemas na nossa vida. E veja que essa questão de colocar a culpa nos outros não é uma coisa nova. Desde lá do Jardim do Éden, o que fez Adão, quando foi descoberto por Deus, o que ele disse? A mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu que me deu o fruto. Ele não disse, eu errei, eu desobedeci. Ele colocou a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa para a serpente. E assim foi, querido. E isso vem sendo trazido de geração em geração, essa incapacidade de enfrentar as situações com a verdade. Sabe? E a palavra de Deus, ela nos auxilia. Que a palavra de Deus, ela é um espelho que nos mostra a imagem de Deus que nós devemos refletir. Um espelho, geralmente é um espelho natural, ele reflete a imagem da pessoa que está diante dele, a imagem do objeto que está diante dele, não é isso? Mas a palavra de Deus, ela funciona como um espelho, não para refletir a nossa imagem, mas para refletir a verdadeira imagem de Deus, para que nós possamos nos espelhar nela e ser como ela diz que nós somos. Porque quando nós aprendemos a agarrar a palavra
e viver a palavra, querido, e realmente decidimos ser quem nós somos, aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos, ser aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos, ter aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos, e poder, né, admitir que nós podemos aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos, queridos, nós vamos viver muito mais leves e vamos ter sucesso na nossa vida. Amém? E é muito fácil a gente ver o erro da outra pessoa e não ver o nosso. Jesus adverte isso, né, quando fala para os fariseus que eles viam o argueiro que estava no olho do seu vizinho, mas não enxergava a trave que estava nos olhos deles. Hoje em dia a gente vê muito assim, as pessoas acham, fulano é chato. Eu não gosto de fulano é muito chato. Mas esse conceito de chato é muito subjetivo. Porque o chato para uma pessoa é porque aquela pessoa não corresponde à expectativa dessa que diz que ele é chato. Pode ser que essa que acha que todo mundo é chato é também uma pessoa chata para os outros, porque ela não corresponde à expectativa das outras pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Todos nós temos valor, todos nós temos coisas boas, e quando nós aprendemos a valorizar as coisas boas, a enxergar a verdade que há nas pessoas, as qualidades, o lado bom das pessoas, facilita o nosso relacionamento. E aprender que nós também somos falhos. E aprender a lidar com as nossas falhas com a verdade. Não, eu realmente estou falhando nisso, eu vou consertar isso. É assim que funciona, é assim que a gente cresce, queridos. Mas enquanto a gente fica tentando jogar a responsabilidade para os outros, colocar a culpa nos outros, mas foi fulano que olhou assim para mim, fulano fez... Você nunca sai do mesmo lugar, queridos. E os relacionamentos ficam, sempre sofrendo. E Deus não nos criou para ficar sofrendo no meio de relacionamentos. Pelo contrário, para nós ajudarmos uns aos outros e sermos felizes juntos. Agora, nós precisamos aprender a enfrentar a verdade, aprender a encarar as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias falhas e buscar a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo, ajuda na palavra, ajuda na nossa liderança, para poder resolvermos essas situações e vivermos uma vida livre. Quando a gente procurar, estiver disposto a buscar a verdade em todas as situações, a gente começa a crescer espiritualmente, a gente começa a experimentar mais liberdade e alegria nos nossos relacionamentos, na nossa vida, e os nossos relacionamentos mudam, querido. E existe uma dica muito boa que o Jesus nos dá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. E a palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, queridos. Veja, como que Cristo reagia, como que Cristo agia nas diversas situações. Procure pensar nisso, procure primeiro conhecer a palavra. Leia os evangelhos, veja como Jesus agia, como Jesus reagia. E procure se espelhar nele. Ele é a verdade. Ele é o modelo. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. E se nós seguirmos esse exemplo, de agir na verdade, de viver na verdade, de falar a verdade, de encarar a verdade em nós mesmos, a nossa vida muda e muda para melhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja libertadora, Pai, que meus irmãos não recebam como uma palavra de condenação, mas uma palavra de alerta, uma palavra de esclarecimento, de abrir os olhos, de despertar, e cada um possa despertar para agir, para viver, para falar e para viver a verdade, Pai, a verdade que é a Tua palavra, e desfrutar de tudo aquilo que a Tua palavra diz que nós temos, que podemos e que somos em Cristo Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro saúde, paz, alegria, salvação, libertação, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Até a próxima. Fiquem na paz.